obra ociosa. Mas a segunda vai além. A segunda vai pela manutenção das empresas que ofereciam os empregos que ainda eram de menor quantidade. Basta haver a preocupação também da manutenção dessas grandes corporações, extraordinárias corporações, que se solidificaram no mundo, que se projetaram e que depois se veem conhecidas internacionalmente, mas numa estrutura muito pesada, muito grande, com grandes privilégios aos seus empregados. É esse novo enfoque do direito de trabalho, ante a nova ordem econômica, que passaremos a chamar de flexibilização. Ou seja, a possibilidade de analisar as relações de trabalho sob essa nova ordem econômica, posterior aos anos 70. Por aqui, então, eu gostaria de continuar. Não se trata, a flexibilização, de uma nova sistematização legal ou de uma doutrina jurídica. Ela é, na verdade, um instrumento político e ideológico com características neoliberais. Exatamente o que já tinha sido mencionado. Serve para alavancar as discussões e implementação de mecanismos jurídicos. Aí sim, o mecanismo aborda as discussões e a implementação de mecanismos jurídicos capazes de compatibilizar os interesses das empresas e dos trabalhadores. Se aceitamos nós aqui, nessa conversa que temos, nessa tentativa de estudo, de que a flexibilização deve ser a ótica pela qual será vista as novas relações surgidas da crise, que se abalou nas relações de produção internacionais, principalmente da Europa, é preciso, então, também se compatibilizar os interesses de manutenção das empresas. É por essa ótica que devemos olhar. Além dos interesses do trabalhador, interesses das empresas pela sua manutenção até e existência. Surge originalmente na Europa, onde existia uma economia de mercado paralelo, pela tal onda econômica, caracterizada pelas rápidas e contínuas flutuações do sistema econômico. Decorre, como já mencionado, do aparecimento de novas tecnologias de mercado, que exigem ajustes muito rápidos. Tomemos um exemplo clássico da necessidade de adequação. Você tem ideia quanto ganha um ferramenteiro alemão da indústria automobilística? Ganha em torno de $35 mil anuais. Essa é a média. Seus colegas coreanos, os mesmos ferramenteiro coreanos, da indústria automobilística coreana, ganham em média $10 mil ano. É preciso que se pense dessa forma. Se tivermos a tranquilidade de olharmos sobre a ótica da flexibilização, também o lado da empresa, a permanecer a situação anterior, o primeiro sinal da indústria automobilística, nesse nível de competição, seria a despedida de grande parte dos empregados alemães dessa área, para baixar o custo. Em segundo lugar, o risco do fechamento da indústria, caso a redução do custo não seja suficiente para admitir a concorrência. Naturalmente, esse é um exemplo para que vocês possam perceber o significado dessa ideia de flexibilização. Existiriam outros mecanismos de controle de comércio, diriam alguns, o fechamento do país em si mesmo e o fechamento de importações e a proteção aos seus meios de produção. Mas aqui não cabe a nós discutirmos qual é a melhor solução. O que cabe a nós discutirmos é que as relações sociais mudaram, as relações de comércio internacional mudaram, as relações de trabalho
vão mudar necessariamente ante a nova ordem econômica instalada no mundo. Os mecanismos jurídicos encontrados e adotados para a adequação dos novos tempos é a substituição da tutela legal do trabalho pela tutela sindical do trabalho. No sistema até então vigente, a tutela jurídica pelo Estado, as normas mínimas de proteção do trabalho são originárias da legislação e do poder público. Todos os direitos estão garantidos aos empregados, no sistema de produção, em relação ao emprego, advém da legislação daquela normatização que já falamos, dispensa, que dão as garantias mínimas aos empregados. Tratando-se da aplicação de jornada máxima, impossibilidade de redução salarial, impossibilidade de renúncia de direitos estabelecidos, tais como férias e outras gratificações, além da impossibilidade de despedida imotivada, dentre muitos outros. Esses são, regra geral, os direitos garantidos por força do poder público, os quais os empregados não podem renunciar. A nova proposta que advém desse novo momento econômico é a negociação coletiva através da tutela sindical. Assim, a proteção assegurada aos trabalhadores pelo Estado passou a ser substituída pela proteção sindical, possibilitando a derrogação de direitos previstos nos textos legais. É aqui que acontece a grande modificação. Antes, estabelecidos os direitos mínimos, ainda que em longa legislação, ainda que de forma detalhada, a negociação coletiva era utilizada para o aumento desses direitos, de forma negociada. A partir desse momento, a negociação coletiva passa a considerar as circunstâncias conjunturais vividas pela empresa, vividas pela sociedade, pela economia do país, para se fazer uma melhor avaliação da situação global. Desde que se tem em mente exclusivamente a conquista de direitos e passa-se a ponderar a possibilidade de não se acabar com o atual sistema de emprego e o atual sistema de produção. Um exemplo clássico também disso que vocês ouviram, a gente pode citar, e eu tenho certeza que vocês viram nos jornais e na televisão. Coisa de um ano, mais ou menos, a Volkswagen da Alemanha reduziu a sua carga horária e o salário dos seus empregados em 15%. A cena foi mostrada pela televisão, os empregados deixando o dono de fábrica num momento muito anterior ao do término da jornada. A maioria desses empregados isolados pela redução do seu salário, mas conformados com a manutenção do emprego e a manutenção da estrutura da empresa. Onde os sinais de flexibilização têm sido mais notados dentro do direito do trabalho é com relação à jornada de trabalho. O que já foi a principal bandeira de guerra e de luta do proletariado ou dos trabalhadores, hoje é objeto de negociação direta com a redução da carga horária ou melhor, distribuição do tempo. Em determinadas atividades, tem-se procurado a fixação da jornada de forma individual, não mais coletiva, para toda a empresa ou para toda a categoria, especialmente nos setores onde existe atividade irregular. Assim, a contratação de horas de trabalho tem sido firmada por vezes em números anuais. Vocês estão acostumados a ouvirem nas nossas relações brasileiras a fixação de jornada de trabalho
em 44 horas semanais, ou 8 horas diárias. Ao contrário, por empresas ou atividades sazonais que dependem de algum evento, a contratação do trabalho tem sido feita em número de horas anuais, o que dá uma flexibilidade enorme de trabalho pela manutenção dos empregados no momento da sua efetiva necessidade e a ausência dos empregados na ociosidade que se tinha, com custos elevados. Excluiu-se dessas contratações o limite máximo diário ou semanal ou mesmo mensal. Outras formas que foram adotadas no sistema de terceirização foram os chamados contratos lixo, assim denominados pela corrente francesa, quando o parlamento e a mobilização dos jovens se colocou contra uma proposta apresentada da aquisição a título de aprendizagem ou de estágio de jovens de 16 a 26 anos em empresas ou em outras atividades qualquer, recebendo valores inferiores ao piso salarial e sem as demais garantias da legislação trabalhista francesa. Os que justificaram essa medida diziam o seguinte: milhões de franceses jovens estão à margem do comércio, da indústria, do serviço, sem emprego. Essa possibilidade de contratação de jovens, sem que haja a necessidade de um grande comprometimento da empresa em relação a salário, e sem que haja as demais proteções legais, com o custo que isso advém, possibilita o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. A discussão fica entre o que é melhor, o desemprego ou o emprego nessas condições. É preciso ter em mente sempre aquela visão anterior no fato. O mundo hoje passa por uma situação econômica diferente, aonde não existe mais o equilíbrio e a consolidação de procedimentos. Novos produtos e novas formas de produção aparecem rapidamente e criam novas situações que determinam mudanças imediatas. Surgem também outros contratos por tempos determinados e que ficam na dependência do acontecimento, de alguns acontecimentos passarem a ser frequentes. Essa contratação por prazo determinado, dependendo de eventos futuros, poderia ser exemplificada de uma empresa que pretenda estabelecer determinado serviço necessário a uma determinada época ou a um determinado evento, com a possibilidade de tentar o mercado por um período maior de tempo, ela se solidificar ou não. Qual é a diferença do sistema que tem legislativo público? O risco do empreendimento